O tema da palavra de hoje é amando a presença de Deus. Repita comigo, diga amando a presença de Deus. Então, amando a presença de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele já nos foi dado, amém? Há uma unção que já foi liberada sobre nós, amém? Nós estamos debaixo de um favor de Deus, amém? Estamos debaixo do favor e do mover de Deus. Se você tiver sensibilidade espiritual, você sabe, algo está acontecendo no nosso meio, sabe? Algo está acontecendo, o reino dos céus está se movendo no nosso meio, sabe? Os céus estão carregados de chuvas, de vida de Deus, né? E o Senhor, Ele tem plantado em nossos corações, sabe, essa grande sensibilidade para percebermos o mover dEle. Lembra da palavra da imersão? O mover de Deus? Nós não criamos mover de Deus. O mover de Deus é a glória de Deus passando e a gente entra dentro e participa do mover de Deus. Amém? Então temos vivenciado, percebido isso. Só que a igreja ainda está amadurecendo. A igreja ainda está avançando, crescendo. Como assim, Luiz? Porque nós, como igreja, nós vivemos nos extremos. Geralmente, nos extremos. Isso é uma das coisas mais difíceis que eu tenho descoberto na minha caminhada com Cristo, né, nesses 13 anos. É que a gente viva no equilíbrio da vida cristã. A gente sempre tende a puxar para os extremos. Ou para um lado, ou para o outro, né? Então, tem irmãos que vivem assim, é como um barco, né? Ele vai para um lado, vai para o outro, para um lado, para o outro. Não consegue manter um equilíbrio assim, retinho, né? Então, nós podemos ver essa questão da questão dos extremos com relação à presença de Deus. Como assim, Luiz? Né? Muitos, por desconhecerem a plenitude da graça de Deus, eles vivem nesses extremos, nesses dois extremos. Mas tem alguém na Bíblia que ele compreendeu essa verdade de maneira única. Que verdade, Luiz? De manter o equilíbrio, de viver no equilíbrio. É fazendo um e fazendo o outro, não é fazendo um e negligenciar o outro. Sabe quem foi? Davi. Diga, Davi. Então veja, Davi, ele foi chamado de quê? Do homem segundo o coração de Deus. E a pergunta é, por quê? Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? O que havia nele, né? O que fez dele esse homem? O que fez ele encontrar esse favor divino? Mesmo pecando, mesmo errando. Será que foi a sua coragem? Será que foi o seu talento? Será que foi a sua liderança? Talvez. Mas nós vemos ali dentro da palavra de Deus algo mais profundo. Sabe o que é? É que Davi amava a presença de Deus. Diga, Davi amava a presença de Deus. Sabe, Davi ansiava a presença de Deus. E aqui nós vemos um paradoxo. Como assim, Luiz? Por quê? Davi, por um lado, ele amava a presença, ele era um poeta. Mas, por outro lado, ele era um guerreiro. Então, há um paradoxo. Ele é um guerreiro, mas é um adorador. Ele é um soldado destemido, capaz de bramir uma espada contra um leão, um urso, né, gigantes, mas também um poeta, que com as suas mãos calejadas é capaz de tocar uma harpa, John, sabe? E libertar os demônios da vida do rei Saul. Então você vê, não é impressionante isso? Como? Sabe, o mesmo homem que olhou nos olhos de Golias, falando de Davi, né? Aquele mesmo homem que olhou nos olhos de Golias e falou, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? É o mesmo que de noite, ele vai falar assim lá no Salmo 27, verso 4.
Salmo 27, verso 4, ele vai dizer assim, olha. Uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa. Ele diz o quê? E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o quê, meus irmãos? A beleza do Senhor e meditar no seu templo. E a pergunta é, como isso é possível? Como alguém que ao mesmo tempo pode ser um guerreiro e ao mesmo tempo um adorador, um soldado e um poeta? Isso não parece para você contraditório? Pensa comigo. Será que você consegue imaginar um lutador de MMA, né, que está lá brigando, os caras tiram sangue um do outro, é capaz de matar, se o juiz não entrar ali, é capaz de matar o outro. Aí ele está lá brigando, aí quando ele sai de lá, chega de noite, ele começa a recitar um poema. O som a me invadir, a brisa e o luar, me faz pensar que cada dia eu vou te amar. Passe o tempo. Isso foi da época da escola, lembrei aqui. A professora me botou para recitar um poema. Mas não é contraditório, meus irmãos? Um lutador de MMA, né, tá lá lutando, e de repente ele está lá recitando um poema. Então, esse era Davi. Era um soldado de dia, mas um poeta, um adorador, alguém que amava a presença durante a noite. Era poético. Amém? E quando eu falo de dia e noite, eu estou falando para dar um contraste, para você entender, né, entre soldado, poeta, adorador, guerreiro. Então nós temos duas coisas que caminham juntas. Diga, duas coisas. Não é uma só, meus irmãos. Nós não podemos ser apenas aqueles que amam a presença e não sermos os guerreiros. Mas também não podemos ser apenas os guerreiros, mas que não amam a presença. Temos que ter as duas coisas, diga duas coisas. Lá no Salmo 84, verso 1 ao 3, diz assim, olha só, olha a parte poética de Davi. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma faz o quê, meus irmãos? Está aí? Verso 2, Alessandro. A minha alma faz o quê? Suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne fazem o quê? Exultam pelo Deus vivo, né? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. A gente cantou isso aqui, né? Onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Né? Um dia em tua casa vale mais do que mil noites, né? Lá no Salmo 27, no verso 4, Salmo 27, verso 4, ele diz assim também, falando de Davi como poeta. Uma coisa peço ao Senhor, e o quê? E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. E no Salmo 73, verso 25, ele vai dizer assim, ó. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Então você vê esse lado poético de Davi. Agora vamos ver um texto dele como guerreiro. Então veja, ao mesmo tempo que ele tinha esse lado poético, ele também tinha um lado guerreiro. Eu vou ler só esse. Lá em 1 Samuel 17, o verso 45 e 46. 1 Samuel, eu quero ler com você. Olha o que ele diz. Olha esse homem poético, que escreve poemas, que adora ao Senhor. Olha o que ele vai falar agora. Davi, porém, disse ao filisteu, falando com Golias, né? Olha, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí no verso 46 ele diz assim, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meus irmãos, parece ser contraditório. Então veja, nós temos essas duas
Essas duas vertentes na palavra de Deus. Temos os poetas, os adoradores, aqueles que amam a presença. Eu sou desse, amém? Mas temos também aqueles que são os guerreiros, os valentes, aqueles irmãos cheios de fé, aqueles que dão a cara, aqueles que vão para cima. Eles não esperam sentir nada. Mas nós corremos um perigo. Não podemos ter um e não ter o outro. Não podemos ter o outro e não ter esse primeiro. Temos que ter os dois, diga os dois. Temos que andar nesse equilíbrio. Então Davi, ele não era um homem de extremos, mas de equilíbrio. Sabe, a sua harpa era tão poderosa quanto a sua espada. Com uma, ele derrubava os gigantes, e com a outra, ele libertava almas. Então, a unção de Deus fluía para derrotar gigantes e para trazer libertação, né, sobre a vida do rei Saul, por exemplo. Então, que equilíbrio, meus irmãos, que equilíbrio. Então, eu quero perguntar para você, qual dessas duas você tem negligenciado? Você é apenas o irmão da presença, que ama a presença? Aleluia, está certo. Mas você está ignorando o outro lado, o guerreiro, o homem de fé, aquele que vai para cima, em nome do Senhor. Hoje mesmo nós conquistaremos essa cidade. Ou você só é desse, mas também esquece da presença? Diga, eu quero os dois. Os dois, amém? Então, o mesmo pode acontecer conosco. Mas a nossa tendência como seres humanos é sermos sempre dos extremos. E eu tenho descoberto isso, meus irmãos. A gente sempre tende a levar para os extremos, né? Aqueles que amam a Deus. E aí eu quero que você se identifique. Olha só, olha para cá. Então, tem aqueles, os poetas da intimidade. Quem são esses, Luiz? É aqueles que amam a Deus de maneira intensa e apaixonada. Esse é eu. Amém? Tem alguém aí, mas também que é apaixonado por Deus? Por Jesus? Sabe, são adoradores contemplativos, que buscam a face do Senhor com lágrimas, nos cânticos, sabe? Eles não se preocupam muito com a organização, estratégia, evangelismo. Seu prazer está em estar com Deus, em sentir sua presença e em perceber os rios de Deus fluindo na vida deles. E eu pergunto para você, quem pode condenar esses irmãos? Ninguém, diga ninguém. Sabe por quê? Porque não há nada de mais glorioso de alguém que ame a presença de Deus, de alguém que está envolvido ali com o Espírito Santo. Mas há um perigo oculto aqui. Qual que é o perigo desse irmão que está sempre buscando o Senhor, sempre ali se maravilhando, contemplando o Senhor, buscando a intimidade, né, nos cânticos, no louvor, na oração? Qual que é o perigo oculto que tem aqui? É que se essa intimidade, olha para cá, não resulta em frutos, ela vai se tornar estéril. Se a nossa busca pela presença de Deus não gera transformação, não tem vidas ao nosso lado sendo tocadas, não gera evangelismo, não gera, sabe, a gente impulsionar outros para o reino de Deus, a gente corre um grande perigo. Deixa eu tentar ilustrar para você. Imagina comigo, eu estou falando aqui de alguém que ama a presença, mas esse buscar, ele passa dias e noites buscando o Senhor, mas isso não resulta em nada para o reino de Deus. É intimidade para intimidade. Não tem a fecundidade, não tem frutos. Então é desse que eu estou falando. E por que isso é um perigo? Então imagina comigo, um irmão que se apaixonou pela irmã, e eles começam a se olhar, começam a cortejar, daqui a pouco eles noivam, daqui a pouco eles se casam. Presta atenção. E aí eles se casam, e aí, oi amor, oi paixão, oi vida, oi coração, né? E eles saem para jantar, e viajar, e passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 10 anos, e eles ainda estão nessa, ô amor, eu te amo demais, eu sou apaixonado por você. Aí a outra, oi vida, também sou muito apaixonado por você. E é aquela intimidade. Aí passa 15 anos, 20 anos, e é na intimidade, oi paixão, eu te amo. Veja, eles estão debaixo de uma aliança, estão debaixo de um propósito,
estão em intimidade, amam um ao outro, porém falta uma coisa. O que falta, meus irmãos? Em outras palavras, fecundidade, filhos. Aleluia, se você está casado aqui e não tem filhos ainda, será que isso é para você? Brincadeira, meus irmãos. Mas, sabe, só vai haver plenitude quando um filho vem. É onde a família se completa ali de fato. É ou não é, meus irmãos? É ou não é, meus irmãos? Você pode casar 10, 20 anos. Eu sei que tem aquelas irmãs ou aqueles irmãos que não conseguem ter filhos, né? Então, é a exceção. Mas o propósito de Deus é para que você tenha filhos, cresça e se multiplique. Ele falou lá para Adão, isso serve para você também. Você tem que deixar no mínimo. Lembra, você vai morrer, né? Ou vai dormir no Senhor. Então você vai morrer, aí você tem que multiplicar, você tem que deixar no mínimo 2. Porque vai você e sua esposa, aí fica 2. Amém? Então eu já encerrei nos meus 2, amém? Já fiz os meus 2, já fechei a cota aqui, está tudo certo, Senhor. Amém? Então veja, assim também são aqueles que amam a Deus, mas nunca geram filhos espirituais, obviamente. Então, se a nossa paixão por Deus não nos leva a compartilhar essa paixão, há algo incompleto. Há algo incompleto. Então, a grande pergunta é, para esses irmãos que são da intimidade, onde estão os filhos? Onde estão os frutos? Amém, meus irmãos? Então, Davi era um adorador, mas a sua intimidade o levava também à ação. Era alguém que de noite era adorador, mas de dia era um guerreiro, né? Então, você pode estar adorando com todo fervor, mas se a sua adoração não gera frutos, talvez esteja faltando algo. Então, nós temos esses irmãos que amam a presença, que são os poetas da intimidade. Mas, por outro lado, nós temos desse lado os guerreiros. E quem são eles, Luiz? Que vivem no outro extremo, né? Temos aqueles que se preocupam tanto, né? Que não se preocupam tanto com a presença de Deus. Para eles, o que importa é a palavra e seus princípios. São os que dizem, está escrito. Então, assim será. Se Deus me disse que eu tenho autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nada vai me causar dano, se Deus me deu autoridade, eu vou lá, eu não vou esperar sentir nada. Se está escrito, então eu vou lá. Então veja, isso é muito bom também, mas se vivermos nesses extremos, há um perigo também. Então, são aqueles, né, que dizem também, se a palavra de Deus diz, se Ele me deu autoridade para expulsar demônios, assim não vou esperar até alcançar um certo nível de intimidade. Eu vou andar de acordo com a palavra. E lembre, esses irmãos não estão errados. Amém? Porque a palavra de Deus é firme, é imutável. E devemos andar por ela. Né? A fé não é sentimento. A fé é o quê? Uma convicção. Então os guerreiros, eles não esperam sentir para fazer algo. Eles andam debaixo de uma palavra. Mas também há um perigo aqui. Qual que é esse perigo, meus irmãos? É se seguirmos apenas princípios, o que pode acontecer? Pode acontecer que você pode até ser alguém que segue princípios, anda debaixo de uma palavra, mas se não tivermos um coração incendiados, flamejando ali pela presença de Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos técnicos. É um palestrante, é uma empresa, é tudo bem certinho, tudo organizado, mas falta algo, falta a glória de Deus naquele lugar. Então, meus irmãos, eu quero falar para você, nós somos os dois. Nós somos sim, queremos sim ser organizados, mas nós queremos a glória de Deus no nosso meio. Amém, meus irmãos? A nossa fé não pode ser apenas um conjunto de regras, de mandamentos. Não, nós queremos a vida de Deus entre nós. Essa vida, o Espírito Santo, ele precisa estar pulsando em nós. Precisamos, primeiro, qual que é o tema do nosso semestre, meus irmãos?
designados para estar com Ele. Então, depois que você está com Ele, cheio da presença, aí você sai, meus irmãos, e aí você vai fazer a obra de Deus. Então, nós precisamos dos dois. Nós precisamos desse equilíbrio, de alguém que ama a presença, mas de alguém cheio de fé, um guerreiro na palavra e na vida de Deus. Amém? Então, você já imaginou também um casamento sem intimidade? Então, por um lado eu falei, aquele casamento que é íntimo, mas falta fecundidade. Mas, por outro lado, tem aquele casamento que tem uma aliança, tem um propósito, tem a fidelidade. O marido cumpre os deveres, a mulher cumpre o dever dela. Então, eles passam também 10, 15, 20 anos. Mas só tem uma coisa, eles não têm paixão pelo outro. É só regra. Veja, não falta algo também. Você percebe que a gente pode correr nos dois extremos? Não tem intimidade. Eles vivem juntos, é um conjunto de regras, cada um faz o seu, cada um tem o seu salário, cada um cumpre as suas obrigações, mas não tem aquela vida, não tem aquela intimidade. E não é isso que queremos, irmãos. Nós queremos a glória do Deus vivo entre nós. O céu precisa baixar entre nós. O nosso coração precisa estar incendiado pelo fogo celestial. Amém, meus irmãos? Então nós fazemos a obra. Somos os guerreiros. Eu louvo a Deus pelos irmãos da videira. São os irmãos, sabe, que são poderosos, assim, sabe? Não espera sentir nada. Quando os irmãos começam a orar, irmãos, a gente vai orar hoje, você vai ver o fogo aqui descer. Sabe? Eles não esperam sentir, mas são irmãos também apaixonados. Irmãos que querem a presença. E esse é o equilíbrio santo. Amém, meus irmãos? Então precisamos ser como Davi. Derrubar gigantes com ousadia, com coragem. Mas também precisamos nos render aos pés do Senhor com o coração quebrantado. Amém? Precisamos levantar, sim, a espada. Mas também precisamos tocar a harpa da adoração. Precisamos sim andar na palavra, mas também precisamos mergulhar na presença de Deus que transforma a nossa vida. Aleluia! Então, se a sua experiência com Deus, se a sua intimidade com Deus não gera evangelismo, trabalho para o Senhor, vidas ganhas, vidas salvas, você não está trabalhando para o reino, não, estou só aqui no meu lugar. É igual aqueles monges, né? Veja só, os monges, eles vão para um mosteiro, né, isolado de todo mundo, para buscar o Senhor. Mas está lá, passa lá o ano inteiro, sabe, só meditando, buscando, sozinho, não quer ter contato com ninguém. Está faltando algo ou não está, meus irmãos? Está faltando o serviço, está faltando os filhos, está faltando filhos espirituais, está faltando evangelismo, está faltando discipulado, está faltando líderes sendo levantados. Então aqui nós zelamos pelas duas coisas, meus irmãos. Nós temos orado aqui na Videira Caruaru por 100 líderes, homens e mulheres, sabe, valentes, mas também com coração apaixonado. Coração apaixonado, meus irmãos. Nós somos desses. Sabe, esse equilíbrio não é uma opção, é um chamado. Diga, eu não abro mão da presença de Deus. Diga, mas eu não quero apenas a experiência. Diga, eu quero ver os frutos. Diga, eu não quero apenas tarefas. Diga, eu quero o fogo do céu queimando no meu coração. Diga, aleluia. Aleluia, que nós possamos desejar ambos. Esse é o equilíbrio que precisamos. É como se a igreja fosse um tipo de Davi. Uma ilustração. A vida de Davi é uma ilustração de como que deve ser a nossa vida no meio da igreja. Né? Sermos soldados e sermos poetas. Sermos líderes, mas também sermos adoradores. Sermos servos pragmáticos, práticos, mas também aqueles adoradores contemplativos que contemplam o Senhor. Diga aleluia. Né? E o Senhor tem chamado nós, meus irmãos, para esse desafio. Nós temos um desafio grandioso para essa cidade. Sabe, nós queremos sim levantar líderes, multiplicar célula. Queremos sim ter uma célula em cada bairro
dessa cidade, queremos conquistar territórios espirituais, queremos ver as multidões se rendendo a Cristo. Nós sonhamos sim com um exército de líderes, sabe, que respondem ao chamado, que não recuam, mas que avançam com ousadia, sabe, quando o desafio for lançado, sabe, que os líderes possam dizer: é hora de avançar, é hora de irmos, é hora de conquistarmos o território do inimigo. Queremos sim, meus irmãos, ver as mãos erguidas, mas nós também queremos ver os corações incendiados, corações apaixonados, vidas que choram, líderes que choram na presença de Deus, que não aceitam viver uma vida rasa, viver uma vida só de tarefas, de como Marta, né? Lembra de Marta e Maria? Marta estava lá fazendo as coisas. Jesus disse que ela estava errada? Não, Jesus não falou. Mas ela estava preocupada, fazendo as coisas, as tarefas, organizando tudo para o Senhor. E do outro lado estava Maria, aos pés do Senhor, na presença. Então, na verdade, nós precisamos sim das duas na vida da igreja. Poderia ser a ilustração, né? Mas o mais importante realmente é a presença. Mas o fazer também é importante. Amém, meus irmãos? Então, esse é o espírito de Davi diante de Golias, um espírito que não se encolhe diante do impossível, que não teme os gigantes, que não recua quando a batalha se intensifica. Mas atenção, não basta lutar, é preciso ter sede e fome pela presença de Deus. Diga aleluia. Sabe, irmãos, não basta lutar, é preciso ter fome e sede pela presença de Deus. Para você que é líder de célula, não basta, não faça a loucura de liderar uma célula, fazer por fazer, mas que você possa ter sede e fome da presença de Deus. Sabe, chega lá e liberar a presença de Deus. Então, que possamos ser como Davi, meus irmãos. Não basta multiplicarmos células, levantarmos líderes, estabelecermos estratégia, tudo isso é essencial. Mas se o fogo da presença de Deus não estiver queimando em nós, será apenas uma máquina bem estruturada. Diga misericórdia. Não queremos isso, meus irmãos. Não queremos isso. Nós não aceitamos uma igreja fria. Nós somos uma igreja de vencedores. Aleluia. Não aceitamos uma igreja fria, meus irmãos. Somos uma igreja de vencedores. Sabe, do que adianta a gente ser bem organizado, mas sem fome de Deus? Do que adianta se o nosso coração não queima pela presença do Senhor? Sabe, estamos apenas construindo algo humano. Diga misericórdia. Mas queremos ser uma igreja como Davi, forte na batalha, mas faminta por Deus. Aleluia. Esse é o chamado de Deus para você. Você ser uma pessoa forte na batalha, forte no seu trabalho, forte nos desafios do dia a dia, mas é uma pessoa faminta por Deus. Queremos ser uma igreja onde a glória de Deus se manifesta, onde os corações são quebrantados, onde as vidas são restauradas pelo impacto da presença de Deus, meus irmãos. Então é isso, nós queremos os céus na terra, queremos os céus entre nós. Você lembra os discípulos no caminho de Emaús? A Bíblia diz, eles estavam caminhando e Jesus aparece para eles, só que eles não percebem, os olhos deles estavam meio que tapados, os olhos espirituais, né? E eles não reconheceram Jesus. Jesus começa a conversar com ele depois que ressuscitou. Mas é interessante, e quando Jesus parte o pão, né, faz a ceia ali com eles, diz a Bíblia lá em Lucas 24, verso 31, Lucas 24, verso 31, diz assim, ó: então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso 32. Aí olha só. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Meu Deus do céu. Então, quando Jesus falava com eles, o coração ardia. Esse é um sinal da presença de Deus na sua vida. O seu coração arde.
Aleluia. Mas você pode dizer, ah, Luiz, mas eu já conheço a Bíblia, eu já sei de tudo, eu já fiz o cursão, CTL, seminário. Mas o que adianta, meu querido, você conhecer tudo, você saber toda a estrutura da igreja, saber todos os ensinamentos, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas o seu coração é uma pedra. Você tem a cabeça desse tamanho, mas o coração bem pequenininho. Eu não quero ser desses, meus irmãos. Eu quero ter a cabeça cheia de conhecimento, mas o coração pegando fogo pela presença do Senhor. Tem alguém aqui que é isso? Diga glória a Deus. Diga eu quero a presença de Deus. Aleluia. Então não importa, meu querido, o quanto você estudou, o quanto você conhece da palavra, se o seu coração não arde mais. Olha para cá. Não importa o quanto tempo você tem de cristão, quanto você conhece da palavra, se o seu coração não arde mais, eu vou te falar, há algo profundamente errado. Não estou dizendo que você está em pecado, que você está errado, não estou falando isso. Mas esse é um sinal daqueles que ouvem a palavra do Senhor, o coração deles arde, o coração deles queima. Sabe um carvão não, uma brasa, quando você tira ela de um braseiro que está ali pegando fogo, chega a estar aquilo vermelhão assim, ó. Você tira a brasa, coloca ela fora, ela ainda é uma brasa, sim ou não? Mas ela vai esfriando, vai perdendo o brilho, vai perdendo o calor, até se tornar um pedacinho de brasa e por fim ela vai virar cinza. Então veja, assim também é aqueles que perdem a fome pela presença de Deus, filho. Talvez Deus trouxe você aqui para falar isso para você. Não perca a fome pela presença de Deus. Não perca a fome, porque eu creio que nós tendemos, Tiago, a ir mais para esse lado dos guerreiros, os viderianos, né? Nós somos práticos, nós somos aqueles que têm mentoria, cursão, CTL, a gente tem seminário, a gente tem tudo isso. Muita palavra, muito ensinamento. Então a gente tende a ser esse. E tendemos a cair nesse extremo. Mas que possamos, meus irmãos, equilibrar com o coração incendiado, com fome pela presença de Deus, meu querido. Sabe? Você tem que ter muito cuidado se a sua alma não queima mais. Se o projeto da igreja é só mais um projeto. Não, é só mais um. Amanhã, Holy Fest. Ah, é só mais um jejum. Eu já conheço. Cuidado. Cuidado, filho. Seu coração se acostumou. Ah, é só mais um culto. É só mais um discipulado. Ah, eu já conheço como vai ser o culto. O quê? Reunião de encontro, né? Um encontro eu já sei todas as palavras. Meus irmãos, cuidado. Porque é difícil. Olha para cá. Difícil não é o primeiro culto. Difícil não é o primeiro encontro. Difícil é o 100º. Difícil. Quem aqui tem mais de 10 anos de cristão? Levante a mão. Olha aí. Quem aqui tem mais de 20? Tem mais de 20? Eita glória. Aleluia. Então vocês lembram daquele chamado primeiro amor? Não, eu tinha um primeiro amor, eu era muito apaixonado. E a gente diz, não, naquela época era bom demais. Mas o Senhor chama vocês também para o primeiro amor ainda hoje. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Se alguém mudou, fomos nós. Ele é o mesmo que continua aquela brasa, aquele fogo que queima no nosso coração, filho. Então eu convido você, pelo amor de Deus, a se incomodar, a não aceitar viver uma vida fria, rasa, seca. Eu não quero isso, meus irmãos. Eu não quero isso. Eu lembro de um homem de Deus chamado Charles Finney, né? Um avivalista, evangelista americano. E ele dizia que quando ele ficava seco, se sentindo seco espiritualmente, ele disse que entrava dentro dos matos e ele passava horas lá, buscando a presença, buscando o Senhor, até sair de lá encharcado, cheio da vida de Deus. E assim deve ser você, filho. Se você tem vivido uma vida seca, você não tem prazer mais nas coisas de Deus, na sua célula, no discipulado, nas coisas da igreja, é só mais uma coisa. Cuidado. Você está caindo na familiaridade. Familiaridade. Você não pode se acostumar. Seu coração deve estar incendiado. Eu quero. Por isso que eu admiro muito o nosso pastor, o pastor Aloísio, o pastor Alfran.
Porque são homens que têm 40 anos no ministério, 30 anos no ministério, e há alguém que chora ainda. Sabe, é alguém que prega e se derrama, é alguém que se quebranta na presença de Deus. Oh, meus irmãos, não sei contar vocês, mas eu quero ser desses. Eu quero chegar aqui todo domingo e poder chorar, meus irmãos. Eu quero andar, escutar um louvor e dizer, meu Deus do céu, eu quero chorar. Ah, Luiz, mas você vai estar sendo crente almático. Que você chame do que você quiser. É melhor ser um almático, mas que sente, que vivencia, que presencia a presença de Deus, do que ser aquele irmão prático, mas é um cubo de gelo. Um iceberg. Duro, seco. Misericórdia. Oh, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Então ativa, filho, hoje. Deus te chama hoje para ativar. Sabe, Deus está aqui, falando para alguém, você tem muitos anos de cristão. Deus quer renovar esse fogo no seu coração hoje. Deus quer renovar, você vai sair daqui, você vai chegar perto de pessoas e as pessoas vão dizer, o que tu tem? Você está diferente hoje. Você vai dizer, é porque eu estava com Ele, eu fui designada para estar com Ele. E quando você está com Jesus, quando você vivencia da presença e da vida, meu querido, você está cheio dele, quando você sai, você exala o perfume. Amém? Se você coloca um perfume bom, né? Perfume bom, e você sai, chega perto de uma pessoa, a pessoa sente. Então a mesma coisa é quando você se enche de Jesus, as pessoas vão perceber isso, filho. Que possamos ser como Davi, ter esse coração apaixonado, que ama a presença, que diz assim, Senhor, eu estou suspirando por Ti, onde o Senhor está? Como trarei agora a arca do Senhor? Davi disse, né? Onde buscarei o fogo da sua presença? Sabe, meus irmãos, se não há fogo, não há vida espiritual. Se não há fome, não há crescimento real, filho. Aleluia. Eu quero experimentar a vida de Deus. Sabe, eu vou te perguntar, filho. Queria chamar já a Catherine, por favor, Catherine. Está aqui no teclado bem baixinho. Deixa eu perguntar para você, filho, com todo amor e carinho, para não é condenação. Deixa eu te perguntar, você ainda sente Deus? Eu não estou falando daquele sentir assim, não, Luiz, eu creio, Deus mora no meu coração. Não, eu estou falando de sentir, se arrepiar mesmo, sentir, perceber, sabe que Ele toca no seu espírito, que desce para a sua alma e expressa no corpo. Você diz, meu Deus do céu, você sente Deus ainda, filho? Ou você acha que acabou? Não, aquilo é só quando eu era novo convertido. Deus está te chamando para isso hoje. Deus está te chamando para isso hoje. E se você não percebe mais a vida de Deus, se você não sente, isso deveria te assustar. Que Ele é o mesmo, Ele é bondoso, Ele é gracioso. Ele é um Pai, Ele é vida. Oh, há um rio. E se você beber desse rio, olha só, você vai fluir. Você vai fluir, o rio vai se transformar num rio de vida, de água viva que vai transbordar para a vida das outras pessoas. Sabe, eu quero mexer com você. Se você não está sentindo Deus, filho, muda isso hoje. Senhor, eu não vou sair daqui sem o toque da Tua presença. Eu não vou sair daqui. Imagina comigo, filho, olha só. Você não sente falta disso? Você não sente falta da presença, do fogo? Eita glória! Esse irmão é muito almático. Sou mesmo, meu Deus. Mas eu quero ser um almático que sente, que percebe, que não aceita viver uma vida rasa, seca, fria. Eu quero perceber Deus. Imagina um pássaro. Olha para cá. Imagina um pássaro que não sente saudade do céu, de voar. Ou de um peixe que não sente saudade da água. Ele foi tirado da água e disse, não, tá bom demais aqui. Que não sente saudade da água. Agora eu pergunto para você, filho, imagina você que não sente mais saudade da presença. Imagina você, Deus te trouxe aqui para falar com você hoje. É tempo de renovar o seu encargo. Toca no seu irmão, mexe com ele, balança ele. Pelo amor de Deus, diga, Deus te trouxe aqui para renovar o seu encargo, o seu amor pelo Senhor, a sua paixão pelo Senhor, filho. Oh, aleluia!
Sabe, o nosso chamado não é apenas para trabalhar para o Senhor, mas é para estar com Ele. Fomos designados para estarmos com Ele. Nós não vamos fazer esse evento, jejum de 40 horas, apenas para fazer mais um evento. Não, é porque a gente quer buscar a presença dEle. A gente quer buscar Ele, a gente quer Ele. A gente quer o Senhor, para que quando saiamos daqui, nós possamos ir para a nossa célula. E as pessoas disseram, o que é que tu tem? Tu está diferente. É porque eu estava com Ele, eu fui incendiado. Oh, você foi chamado para algo mais. Você foi chamado para algo mais, filho. Então, deixa eu te falar, olha para cá. Não se acostume com essa frieza que você está vivendo. Coloca a mão na sua cabeça assim e diga, sai agora. Toda frieza, em nome de Jesus. Deus quer aquecer o seu coração novamente. Não se acostume com a frieza. Não se acostume a viver uma vida sem fome de Deus. Não se conforme de andar ao lado de Jesus sem reconhecê-lo. Imagina, você está do lado de Jesus e não reconhece. Oh Deus, Deus te convida hoje. Deus vai pegar você hoje, filho. Aleluia. Quantos vão se entregar para o Senhor? E eu falo para você que está seco, frio, faça um desafio com Deus hoje. Senhor, toca meu coração hoje, que eu possa sair daqui incendiado. Oh, aleluia, que hoje você possa clamar por Ele, que hoje você possa buscar a Ele, que seu coração possa queimar por Ele hoje, filho. Muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, estou me sentindo vazio. Mas será que você está mesmo vazio? Talvez você não esteja vazio, você está cheio de outras coisas. Mas Deus te convida hoje, tira tudo, deixa tudo vazio e me pede. Ah, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo uma água, tu te pediria uma água e Ele te daria água viva. Água viva, Deus está te pedindo hoje, filho. Seca aquilo que está aí dentro da sua vida, seca. E chega para Ele hoje com o coração aberto, Senhor, eu estou vazio, eu estou seco, me enche, me dá da água viva. E Ele vai encher você hoje, filho, Ele vai encher você hoje. Corações vazios atraem a glória de Deus. Quanto mais seco você estiver, mais encharcado você pode ser se você pedir hoje a Ele. Sabe, há espaço no seu coração hoje para Deus? Olha para cá. Há espaço no seu coração hoje para Deus? Ou ele está cheio de outras coisas? Há espaço. Sabe, porque o meu desejo é esse. Você diga, Senhor, me ajuda, não estou conseguindo, estou seco, me ajuda, Senhor. O Senhor vai encher você hoje, filho. Sabe, não se acostume a viver seco. Não se acostume a viver uma vida cristã morna, sem ardor, sem paixão, sem vidas, meus irmãos. Oh, Jesus do céu. Oh, aleluia. Você possa queimar, sair como uma tocha nessa cidade. Oh, Senhor. Sabe, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Imagina um navio em uma direção, ou um avião, vamos imaginar um navio. Ele está indo para uma direção. Um pequeno desvio aqui, vamos lá, um desvio de 1 metro. 1 metrozinho, ele está aqui, volta para cá. É um desvio pequeno, mas a longo prazo, ao decorrer, ele vai se distanciar do destino final que ele estava. Ele vai para um destino totalmente diferente e longe. O que eu estou querendo dizer, filho? Você tem que ter cuidado com a sua vida espiritual, porque um pequeno desviozinho assim, ó, uma pequena familiaridade vai te levar para lugares que você não queria estar, filho. É preciso, hoje é dia de alinhar o coração. Hoje é dia de você se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, faz outra vez. Faz outra vez, eu quero sair daqui queimando da Tua presença, Senhor. Para concluir, meus irmãos, sabe, hoje eu tenho convicção do meu chamado por Deus, e ninguém vai tirar isso de mim, nada.
E meu chamado, meus irmãos, primeiro, foi para pregar a palavra. Pregar a palavra. Isso aqui para mim é prazer. Para treinar líderes, levantar novos líderes. Mas tem uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. É de gerar fome em outros. Gerar fome em outros. Se você estiver perto de mim, não que eu seja alguma coisa, mas eu não vou deixar, sabe, que você vive uma vida morna. Os que andam perto de mim sabem. E aí, meus irmãos, como que a gente gera fome no outro? Imagina que você está no restaurante, para a gente encerrar agora. Olha só. Imagina você sentar perto de alguém que come fazendo bolo. Conhece alguém assim? Eu tenho alguém na minha família assim. Senta perto dela, ela está comendo comida natural ali, né? Está comendo e ela fica lá, mastigando, mastigando, mastigando. Meu Deus, se você está com fome, vai passar a sua fome. Você conhece alguém assim? Agora tem aqueles, meu irmão, eles se sentam com um prato de comida. Meu Deus, é minha mãe, né? Minha mãe está ali, meu Deus. Ela senta. Ai, bora comer. Pode ser a comida mais simples, arroz, feijão, a carne. E ela senta. E ela come com aquele prazer, com aquela... Eita glória. Sabe, vai comer e encher a boca enche d'água. Você diz, eita, eu não estava nem com fome, mas eu vou comer também. Sabe, meus irmãos, assim é alguém que está queimando por Deus, alguém que tem fome por Deus, que tem sede de Deus, que ele é faminto por Deus, ele vai gerar fome em outros. Agora alguém apático, alguém raso, alguém frio, seco, ô irmão, vai ser como aquela pessoa que come fazendo bolo, fazendo chiclete. Vai para um rodízio e fica lá fazendo chiclete. Os irmãos da videira no rodízio, irmão, você senta perto deles, eita glória. Sabe, então a mesma coisa na vida espiritual. Como é que está a sua fome por Deus? Como é que está a sua sede por Deus? Você quer a presença de Deus nessa noite? Diga eu quero. Aleluia, fique de pé onde você está.